Olá pessoal, estamos aí para darmos a continuidade na aula de número 1, onde nós abordamos sobre a trajetória do desenvolvimento das empresas. Nós falamos aí das fases, dos períodos onde esse desenvolvimento, essa evolução, ela veio a acontecer. Falamos sobre o período artesanal, foi o primeiro período aí que ocorreu aí no desenvolvimento dessa indústria. Falamos também no período pré-industrial, falamos também um pouco no desenvolvimento industrial e falamos também do gigantismo. Foi o período onde aconteceu aí a Grande Depressão nos Estados Unidos, onde as técnicas de venda passaram a contar aí com as ofertas especiais e os descontos nos preços, para que as empresas elas pudessem ter aí a sua forma aí de concorrência, né? Aumentar a sua competitividade. E nessa aula, nessa parte 2, nós estaremos falando sobre a fase moderna dessa industrialização, desse desenvolvimento industrial. Essa fase moderna, ela abrangiu o período de 1945 até 1980. Foi um longo período que ocorreu essa fase moderna da industrialização. Essa fase moderna foi a fase do desenvolvimento tecnológico avançado, da invenção de novos materiais e de novas fontes de energia, bem como das maravilhas dos tempos modernos, como a televisão, o computador e a transmissão via satélite. Então foi um período dessa fase moderna onde esse avanço tecnológico ele ganhou uma força extraordinária. Ele teve um alcance muito grande. E onde ocorreu aí a invenção aí de muitos materiais tecnológicos, como a televisão, como a transmissão de dados via satélite. Outras fontes de energia, começaram a surgir outras fontes de energia. Então foi uma época de um desenvolvimento muito grande, um desenvolvimento tecnológico muito grande, onde a indústria ela aproveitou esse desenvolvimento para dar uma alavancada nos seus produtos. Seus produtos ganharam novos mercados e novas qualidades também com esse desenvolvimento tecnológico. O direcionamento da produção é voltado para aquilo que a empresa faz e não para aquilo que o consumidor quer. Então, essa visão, ela passou a visão no produto, naquilo que a empresa produz e não exatamente no que o consumidor queria, o consumidor exigia. Então foi uma visão diferenciada nessa fase moderna. E depois nós passamos para uma última fase, que é a globalização. Em 1980 até os dias atuais, essa globalização ela abrangiu desde 1980 até os dias atuais. As empresas se preparam para enfrentar concorrências acirradas, períodos de incertezas e reações imprevisíveis do mercado. Então as empresas elas passaram a enfrentar um desafio da competitividade. Elas tiveram que ser mais competitivas. Elas tiveram que enfrentar um mercado competitivo. E aí ela passou também a um período de incertezas. Não se tinha muita certeza da comercialização dos seus produtos, da evolução dos seus produtos. Então ela precisou investir em tecnologias, em qualidades de produtos, em preços, né, para se ganhar a concorrência. Então foi um período
também chamado um período difícil, um período onde a globalização ela trouxe um mercado maior, um mercado onde os produtos eles ganhariam novas oportunidades de divulgação, novos mercados, mas que também foi um período que trouxe também uma competitividade maior, porque também outras empresas também estão nesse mercado globalizado. Então a concorrência ela aumentou muito. Para dar conta das adversidades, a empresa precisa ser constituída por uma comunidade de aprendizagem em um ambiente dos mais representativos de realização do trabalho. Então essas dificuldades, né, que a empresa ela enfrentou nesse período de globalização, ela precisou de investir, ela precisou de montar uma dinâmica de investimento na questão do aprendizagem, porque ela teve que aprender novas formas, novas tecnologias para que os seus produtos ganhassem o mercado. Então ela precisou também de investir em pessoas, para que essas pessoas se tornassem profissionais qualificados. E essas pessoas se tornando profissionais qualificados, elas gerariam produtos também com mais qualidade técnica, com mais qualidade dentro ali do seu produto, inserido ali naquele produto. E fazendo assim, as empresas elas ganhariam o mercado da concorrência. Então foi um período de investimento nessa parte do aprendizado. Como você pode perceber pelas constantes mudanças assinaladas até aqui, uma empresa que vise ao sucesso deve estar em renovação contínua e comprometida com o futuro. Então, nessas mudanças que ocorreram, desde a forma artesanal, à pré-industrialização, ao desenvolvimento na industrialização, a essa forma de globalização, até chegar nessa forma de globalização, as empresas precisaram de investir. As empresas precisaram de investir em tecnologias, em novos aprendizados. Elas precisavam, se elas quisessem ter sucesso, elas precisavam de passar por uma renovação contínua. Ela não podia parar no tempo, ela precisava de investir, ela precisava de se renovar, de se reinventar. E com uma renovação contínua, ela também comprometida com o futuro, porque não se podia renovar, não se podia reinventar de qualquer forma. Ela precisava de se reinventar com a visão no futuro. Então isso faria com que essa empresa sobressaísse no mercado, nesse mercado que ela estava inserida, que já era um mercado globalizado. A educação empresarial deve ser promovida em busca de um diferencial estratégico, fator essencial para obter resultados. Então a empresa ela precisou de estratégias. Ela precisava, essa empresa, para ela atingir um desenvolvimento, para ela sobressair nesse mercado globalizado, ela precisava de estratégias, porque uma empresa sem estratégias, ela não conseguiria diferenciar o seu produto. Então era necessário investir em estratégias, investir em renovação, para que os seus produtos tivessem um diferencial. E esse diferencial faria com que essa empresa ela sobressaísse no mercado de trabalho. Então ela precisava que seus produtos tivessem um diferencial. Então essa educação empresarial ela precisava de buscar esse diferencial estratégico, né?
que sem esse referencial estratégico, ela não teria os resultados satisfatórios. Assim, é importante ter uma noção dos caminhos percorridos pelo homem ao criar, administrar e desenvolver meios e processos na busca pela excelência produtiva. Então, é necessário, né, é primordial essa noção desses caminhos percorridos pelo homem. Precisava ter um entendimento com muita clareza de cada época que se estava vivendo. Precisava ter esse momento, né, para que essa administração empresarial ela se tornasse uma administração eficaz. Precisava desenvolver meios, né, processos, porque ela precisava de buscar essa excelência na produção. Nas diversas fases do desenvolvimento da humanidade, o homem construiu mecanismos sociais, psíquicos e culturais, que foram modificando a organização social das comunidades. Essas modificações sociais nos remetem a teorizações construídas com base nos diversos olhares daqueles que as elaboraram. Então, quando você observa essas fases de desenvolvimento industrial, essas fases em que as empresas, as indústrias passaram por esse desenvolvimento, né? E consequentemente a humanidade ela passou também por esse desenvolvimento. O homem foi construindo ao longo do tempo mecanismos sociais, mecanismos psíquicos e também culturais. A cultura foi modificando também ao longo do tempo, né? Foram criando novas organizações sociais de comunidade. Aquela comunidade que começou ali no período artesanal, onde as indústrias, as empresas, as mini-empresas, as mini-indústrias eram compostas por, na sua maioria, ou podemos dizer na sua totalidade, por famílias, né? Era uma empresa familiar, era uma comunidade familiar, onde se trabalhava os produtos de forma artesanal. Essa comunidade ela foi se modificando com a industrialização e com a chegada de novas técnicas, novas tecnologias. Foi preciso inserir novas pessoas no meio dessa comunidade. E aí já começou a haver uma transformação na comunidade, porque agora não era só um ambiente familiar, não era só uma indústria familiar, uma indústria artesanal familiar. Agora era o período da pré-industrialização, era novas pessoas, novas ideias, culturas diferentes. Tudo isso foi se organizando nesse contexto da nova fase que a indústria estava passando, que a industrialização estava passando. Então foi se modificando essa organização social, ela foi se modificando, tomando novas formas. Essas modificações sociais nos remetem a teorizações construídas com base nos diversos olhares daqueles que elaboraram. Então, houve uma modificação social, né? Houve uma alteração nesse contexto social, porque se passou para novas fases, novos períodos de construção da indústria. Então foi preciso mudar um pouquinho essa forma que a indústria era composta, era organizada. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria geral da administração empresarial. Os termos administração escolar
e administração empresarial nos direcionam à necessidade de termos uma visão clara e abrangente dos pressupostos da administração, como também de seus conceitos, considerando que esses termos são referência para as organizações sociais, sejam empresariais, sejam educacionais. Então, esses dois termos que nós estamos conversando sobre eles, administração escolar e administração empresarial, ela vai nos direcionar para uma necessidade clara, né, uma visão clara da administração. Ela vai nos trazer, melhorar a nossa visão com relação à administração, tanto escolar, quanto também para a administração empresarial. Ela vai trazer novos olhares, nova visão, ela vai melhorar o nosso entendimento sobre o que é uma administração escolar e também o que é uma administração industrial. Ela vai trazer essa nova ideia, essa nova visão. O fato de ser administração, de um modo geral, compreendida como uma decorrência da evolução da organização social, reforça a necessidade de se explicar a sua função enquanto meio de organização do trabalho na sociedade capitalista. Então, essa é uma ideia do Félix, ali na sua página 34 do seu livro de 1985. Então, Félix, ele vai nos dizer que o fato de ser a administração, de um modo geral, compreendido como a decorrência da evolução da organização social, ela reforça essa necessidade de se explicitar a função enquanto meio de organização. Então é preciso estar isso de forma bastante explícita, de forma clara, para esse ambiente de trabalho de uma organização capitalista. Então isso precisa estar bastante claro para esse entendimento. E aí alguns teóricos da administração constroem uma visão científica considerando que grande parte das corporações mundiais que conhecemos hoje foi impulsionada ou transformada pela Revolução Industrial. Então Ferreira, 2002, na página 13, ele vai trazer esse conceito de que essa teoria, né, dessa administração com a visão científica, né, ela vai dizer que grande parte dessas corporações que nós conhecemos hoje teve um impulso muito grande nessa revolução industrial. Então, a revolução industrial, ela impulsionou a indústria, ela levou a indústria a uma novas mudanças, a uma nova visão do produto, a uma nova visão da comercialização do produto, a uma nova visão nas tecnologias, do seu modo de lidar com o produto. Então essa revolução industrial, ela trouxe esse avanço para a indústria. Então a busca por uma organização científica da rotina de trabalho foi desenvolvida por Frederick Taylor, um dos teóricos que contribuíram para essa visão. Em 1911, ele publicou um estudo propondo um modelo de administração por meio de técnicas de racionalização do trabalho operário, sendo por isso considerado o pioneiro da teoria da administração científica. Então, Frederick Taylor, ele busca essa organização científica nessa rotina de trabalho. Ele vai trabalhar sobre essa nova forma de ver, né? Essa organização científica. E ele, em 1911, né, ele vai publicar um estudo que ele fez propondo essa nova visão, esse novo modelo de administração por técnica de racionalização do trabalho. Então ele foi o
o pioneiro dessa teoria da administração científica. Em seus estudos, Taylor preconiza o uso de métodos científicos para suprir as necessidades da produção a um custo mínimo, gerando assim um modelo empresarial de administração. Então Taylor ele desenvolve essa organização, essa teoria da administração científica para trazer uma visão de um custo mínimo do produto. A indústria precisava de trabalhar na questão do custo, porque se ela gera um produto com custo elevado, ela vai ter que repassar esse produto com custo elevado para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho ele não vai conseguir absorver esse produto com custo elevado. Então a indústria ela precisa trabalhar na questão do custo para gerar um produto com custo mínimo, para que ele tenha uma aceitação melhor no mercado de trabalho. Então alguns princípios por ele propostos são, então Taylor ele vai propor alguns princípios baseados nessa administração científica. Quais são eles? Primeiro, seleção do trabalhador por aptidão, o que contribui para aumentar a produtividade da empresa. Então, primeira coisa que Taylor propõe é que essa seleção do trabalhador, essa escolha da parte da indústria pelo trabalhador, precisava de selecionar, de escolher um trabalhador com uma aptidão. Ele precisava ser um trabalhador mais disposto, mais disponível, para que ele conseguisse então contribuir para uma produtividade melhor da empresa. Então, ele sendo esse trabalhador com a melhor aptidão, a empresa ganharia novas produções, a empresa aumentaria a sua produção. Ainda segundo Taylor, o tempo padronizado, a fim de que o trabalhador cumpra o mínimo de produção estabelecido pela gerência. Então, ele precisava de padronizar também esse tempo. E esse trabalhador, ele deveria cumprir o mínimo de produção estabelecido por essa gerência. O plano de incentivo salarial com pagamento proporcional à produção. Então, precisava de trabalhar também dessa forma. Esse incentivo salarial, né, esse plano, a empresa deveria ter um plano de incentivo salarial e esse pagamento ele deveria ser baseado na proporção da produção. Ou seja, quanto mais o trabalhador produzisse, quanto mais ele aumentasse a sua produção, mais ele receberia em troca dessa produção. Taylor ainda acrescenta o seguinte: supervisão para verificação do cumprimento da produção e ênfase na eficiência na execução das tarefas. Então era preciso, Taylor defendia uma supervisão na indústria, nas fábricas, para que essa supervisão ela cumprisse a missão da verificação dos cumprimentos da produção. Então, se a produção ela era uma produção padronizada, ela precisava de ter tempo de produção, ela precisava de melhorar o seu custo, ter um custo baixo. Então, para que isso fosse atingido, era preciso de haver uma supervisão para fiscalizar essa produção, para que essa produção ela saísse conforme o planejado pela empresa. Então, essa supervisão ela teria uma ênfase, né, na eficiência na execução das tarefas. Então, as tarefas elas precisavam de tempo para ser cumpridas, e para isso precisava de ter um gerenciamento da supervisão. A supervisão precisava de gerenciar essa forma da produção desse produto. A terminologia
de Chiavenato, né, para esses 4 princípios da administração científica de Taylor são, respectivamente, princípios do preparo, princípios do planejamento, princípios do controle e princípios de execução. Então, Chiavenato ele vai trabalhar juntamente com Taylor dentro dessas 4 visões que ele teve aí com relação à produção, né? Então ele vai propor também, dentro daquilo que Taylor ele falou, desses princípios que ele falou, Chiavenato ele vai propor 4 princípios que vai nortear, que vai dar nome a essas ideias de Taylor, que é o princípio do preparo, o princípio do planejamento, o princípio do controle e o princípio de execução. Então, embora Taylor seja alvo de constantes críticas, principalmente pelo enfoque mecanicista que faz do homem trabalhador, suas teorias são ainda consideradas válidas e aplicadas por muitos seguidores no processo produtivo atual. Então, um outro pensador de destaque nessa teoria da administração foi Henry Fayol. Henry Fayol ele era considerado por vários autores o pai da administração clássica. Então, esse Henry Fayol ele foi o pai dessa administração clássica, foi considerado. Veja bem o que Fayol ele traz de importante nessa colaboração dessa administração clássica. Fayol, em 1916, propôs o estudo da empresa a partir da gerência administrativa e não a partir do chão de fábrica, como propôs Taylor. Fayol ele vai diferenciar de Taylor. Taylor propôs uma mudança, uma organização a partir do chão de fábrica, a partir do trabalhador do chão de fábrica, do operário. Já Fayol ele vai mudar, ele vai começar a sua visão, a trabalhar a sua visão a partir da gerência, a partir do alto escalão da empresa. Ele vai trazer essa mudança a partir desse escalão da empresa, né? E não do chão de fábrica como propôs Taylor. Logo, seu foco é direcionado para a gerência, contemplando as funções administrativas necessárias para a obtenção da produção. Então, a visão de Fayol era trabalhar na gerência, para que essa gerência ela conseguisse novas formas, novas tecnologias, novos modelos de administração, para que assim a empresa, a indústria, ela conseguisse se sobressair no mercado de trabalho. Foi diferente de Fayol, foi diferente de Taylor. Taylor ele propôs uma mudança no chão de fábrica, entre os operários. Veja bem, para Fayol, as funções administrativas são de nível hierárquico, pois tem ênfase na estrutura organizacional e engloba os seguintes elementos: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. O Taylor ele propôs que essa mudança, essa forma de organização fosse no chão de fábrica e que ele atingisse 4 princípios: o princípio do preparo, o princípio do planejamento, o princípio do controle e o princípio da execução. Já Fayol ele já propõe 5 elementos que englobam a organização a nível de gerencial, a nível de gerência. Ele fala sobre prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, essa administração empresarial, ela precisava ter a sua visão na gerência, segundo Fayol. Essa gerência, ela precisava de prever. Prever o quê? Prever que aquele produto, ele seria produzido de forma de qualidade, ele atingiria os seus requisitos.
e assim conseguisse novos mercados, conseguisse sobressair no mercado. Precisava também de uma organização, porque se a indústria, se a empresa ela não tivesse essa organização, não conseguiria produzir produtos com qualidade e também com quantidade. Ele também fala sobre coordenar e controlar a produção. Era preciso de haver um controle na produção. Como ideólogos da reprodução do trabalho simples, fundado na indústria mecanizada, as teorias de Taylor e Fayol traduzem no plano administrativo a impessoalização burocrática, definida pelo enunciado das tarefas e por sua especialização. As pessoas aliam-se nos papéis, estes se alinham no sistema burocrático. Então, é esse aí as ideias tanto de Taylor quanto de Fayol. E aí aparece um outro personagem que é Peter Drucker. Segundo Peter Drucker, considerado um dos mais modernos teóricos da área, ele diz o seguinte: cabe à administração promover a integração dos objetivos organizacionais e individuais em busca de resultados com postura gerencial, participativa e inovadora. Então, Peter Drucker, ele transfere para essa administração a incumbência, a responsabilidade de promover a integração desses objetivos organizacionais. Em busca o quê? Em busca de um resultado com posturas gerenciais participativas e inovadoras. Então era preciso que esse modelo gerencial ele fosse um modelo inovador, um modelo com uma participação melhor, um modelo participativo. Essa proposta de administração por objetivos incorpora muitos princípios de gestão e métodos de avaliação de resultados, como mudanças ambientais, definição de objetivos, criação de oportunidades, desenvolvimento pessoal e descentralização administrativa. Então Peter Drucker ele vai mostrar os seus objetivos, seus princípios. Ele vai defender princípios como